Hoje, a gente vai abrir um arquivo de caso bem curioso, o do paciente Thomas Anderson, que muita gente conhece como Neo. A ideia aqui é investigar a condição misteriosa que o incomodava, usando o universo de Matrix como se fosse o nosso laboratório para chegar a um diagnóstico. Ok, vamos começar com a descrição do próprio paciente. E essa frase, uma farpa na mente, é o nosso ponto de partida. Isso não é o começo de uma aventura de herói, não. É o sintoma de um sofrimento profundo, de uma doença mesmo. E é essa doença que a gente vai tentar diagnosticar. Então, quais eram os sintomas dele? Primeiro, aquela sensação constante de que alguma coisa estava muito, mas muito errada com o mundo. Segundo, um sentimento de não pertencer, de estar meio que exilado na própria vida. E por fim, uma única pergunta que o deixava obcecado. Essa é a grande questão da nossa análise. A gente não está falando de uma luta de Kung Fu aqui, mas de uma doença da mente ou do espírito. Qual é, exatamente, a condição que explica todo aquele tormento do Thomas Anderson? Para resolver esse mistério, a gente vai usar um kit de ferramentas bem simples. Pensa assim, uma mente saudável é tipo um quebra-cabeça de 3 peças. Se elas se encaixam direitinho, tá tudo bem. Vamos ver que peças são essas? A primeira peça a gente vai chamar de o grande livro de regras. Imagina que é um manual de instruções da vida. Sabe, as grandes verdades, a filosofia, o sistema em que a pessoa acredita, tipo a própria Matrix ou a profecia. A segunda peça é o você especial. Essa é fácil, é a pessoa, o indivíduo. Aquele ser único, de carne e osso, que existe no mundo e tem que viver segundo alguma regra. E a terceira peça? As coisas que você faz. Simples assim. São as ações, as escolhas, tudo que uma pessoa faz no dia a dia. É como o você especial interage com o mundo seguindo ou não aquele grande livro de regras. Então, o pulo do gato é esse. A saúde espiritual acontece quando essas 3 peças estão em harmonia. A doença? Bom, a doença aparece quando uma peça falta, está sobrando, ou quando a gente simplesmente joga ela fora. Faz sentido, né? E partindo desse desequilíbrio, a gente consegue identificar 6, digamos, doenças da mente principais. Bora dar uma olhada no nosso manual de diagnóstico para entender as possibilidades? Olha só essa tabela, ela organiza tudo bonitinho. Para cada uma daquelas 3 peças tem 2 doenças possíveis. Ou a peça está faltando, ou a pessoa está rejeitando ela, o que nos dá 6 problemas no total. Mas foca aqui na primeira linha. O problema é com o livro de regras, e a doença é a falta de regras. E a definição? Sente que falta um sentido verdadeiro. Só familiar, não soa? Beleza. Agora que a gente já tem o nosso kit e o nosso manual, vamos voltar para o nosso paciente. Chegou a hora de resolver de vez o mistério daquela farpa na mente dele. E aí, olhando para esse nosso manual, qual dessas 6 doenças parece se encaixar perfeitamente nos sintomas do Neo? Será que faltava um sentido? Ou ele estava rejeitando a verdade? Ou o problema era outro, com as ações dele, talvez? E aqui está, o diagnóstico é claro. Neo sofria de falta de regras, mas especificamente daquele tipo em que o paciente sabe, sente na pele, que o seu livro de regras, o seu manual de sentido, simplesmente não existe ou está errado. Ele tem a certeza de que a conta não fecha. E as provas estão todas lá, né? Aquele sentimento de exílio, a pergunta que não saía da cabeça dele, aquela angústia de desconfiar que tudo era uma mentira. Tudo isso aponta para alguém que não está fugindo da verdade. Pelo contrário, está sofrendo desesperadamente porque não a encontra. A escolha da pílula vermelha mata a charada. É melhor uma verdade horrível do que uma mentira confortável. E para a gente ter certeza absoluta do diagnóstico, sabe qual é a melhor coisa a fazer? Olhar os outros pacientes nesse mesmo ambiente. Comparar com outros personagens vai mostrar por que o caso do Neo é exatamente esse, e não outro. Primeiro, vamos colocar o Neo lado a lado com o Cypher. É a diferença da noite para o dia. O Neo está angustiado porque lhe falta um livro de regras verdadeiro. Já o Cypher, ele conhece o livro de regras, ele sabe a verdade sobre a Matrix e ele ativamente rejeita essa verdade. Ele troca o sentido da vida pelo gosto de um bife. É o exemplo perfeito da rejeição das regras. Agora, o arquiteto. Ele é o completo oposto. O grande livro de regras dele é perfeito, é a própria Matrix. Mas ele sofre de rejeição do você especial. Para ele, pessoas são só números, anomalias que podem ser descartadas pelo bem do sistema.
O Neo faz exatamente o contrário. Ele joga o sistema para o alto para salvar uma única pessoa especial, a Trinity. E o Morpheus? A doença dele é a falta do você especial. Pensa bem, o Morpheus tem um livro de regras perfeito, que é a profecia. A doença dele é passar a vida inteira procurando a pessoa certinha para encaixar nessa teoria. O Neo não tem essa doença. Ele é o alvo da doença do Morpheus. Ele é a peça que faltava no quebra-cabeça do outro. Ok, com o diagnóstico fechado e a análise comparativa feita, só falta uma pergunta. E a cura? Como o Neo se livrou dessa tal de falta de regras? O tratamento aconteceu em 3 passos. Primeiro, o diagnóstico. Tomar a pílula vermelha, encarar a verdade. Depois, ele tentou um tratamento que não deu muito certo. Ele pegou emprestado o livro de regras do Morpheus, a profecia. Mas a cura de verdade só veio no 3º passo, quando ele jogou fora um sistema pronto e fez uma escolha totalmente sua, baseada no amor pela Trinity. E aqui está a grande lição da história toda. A cura para aquela angústia do Neo não foi achar um manual de instruções escondido em algum lugar. Foi entender que ele mesmo precisava escrever o próprio manual. Ele criou o próprio sentido, a partir de uma escolha pessoal, do amor. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, que vai muito além do caso do Neo. Se a saúde é esse equilíbrio entre regras, o eu e as ações, a questão que fica no ar é: qual é o livro de regras que guia a vida de alguém? E será que ele está em paz com quem a gente é e com o que a gente faz? Fica aí a reflexão.